Olá, nono ano, vamos lá para mais uma aula, onde a aula de hoje a gente vai trabalhar sobre a Rússia e o leste europeu. Então, vamos conhecer um pouco aí sobre a Rússia, né, e também os países aí que fazem parte do leste europeu. Então, aí, a crise do socialismo no leste europeu, né? Sabemos que após a Segunda Guerra Mundial, houve aí uma disputa entre os países capitalistas e socialistas, onde o mundo ficou dividido nesses dois sistemas econômicos, né? De um lado, os Estados Unidos comandando o sistema capitalista e do outro lado, a União Soviética comandando aí o socialismo, né? Então, devido a várias crises aí, chegou-se à crise também do socialismo, onde a gente vai conhecer aí quais foram os fatores que levaram o socialismo à decadência, né? Então, diante da queda do socialismo, que deu fim à Guerra Fria, né? Então, a Guerra Fria acabou aí com o fim do socialismo, né? Os países do leste europeus, que eram separados, né, do resto da Europa pela cortina de ferro, que essa cortina de ferro aí no mapa, né, tá mostrando para vocês essa linha vermelha, que é onde separava aí os países capitalistas dos países socialistas. Então, do lado aí na parte leste, né, ou seja, oriental, estavam localizados os países socialistas e do lado oeste, aí o ocidental, estavam localizados os países capitalistas. Então, essa linha vermelha aí, ela era conhecida como essa cortina de ferro socialista, né, soviética, ou seja, que era para separar os países capitalistas dos países socialistas. Então, com isso, iniciaram uma difícil transição para o sistema dominante, né? Então, como houve a decadência do sistema socialista, teve aí que haver uma transição para o sistema que estava dominando o mundo, né? O capitalismo. Os países orientais europeus já eram considerados mais atrasados, né, em relação aos países ocidentais. Então, já começou aí com um desenvolvimento atrasado em relação aos países, né, que já eram capitalistas. Então, eles tiveram que se adaptar a todo o sistema aí capitalista. Então, nos âmbitos social, econômico e tecnológico, né, o seu atraso principalmente era nesses ramos aí, principalmente tecnológico, porque os países capitalistas já haviam um desenvolvimento tecnológico bem mais avançado em relação aos países socialistas, enfatizando aí também as desigualdades sociais entre os países, né? Então, nos países capitalistas, há uma grande desigualdade sociais, né, entre os países, porque sabemos que o sistema capitalista é um sistema, né, que prevê aí o lucro, que prevê a competição, né? Então, com isso aí traz a questão da desigualdade. É, como se não bastasse também os problemas econômicos e sociais, né? Os conflitos étnicos também se multiplicaram, né? Então, durante esse período aí, além dos problemas econômicos, sociais e, e políticos, né? Os conflitos étnicos aí se multiplicaram, aumentaram ainda mais no território. Então, temos aí a separação da Tchecoslováquia, né? Então, a gente vai ver aí como se deu aí essa separação, né? Então, a Tchecoslováquia surgiu da união das nações eslovaca e tcheca, né? Após a Primeira Guerra Mundial. Então, no final da Segunda Guerra Mundial, tropas soviéticas, né, libertaram o país do domínio nazista. E em 1993, houve uma fragmentação territorial irreversível e pacífica. Então, aí o território, né, foi dividido em dois países autônomos, que ficou aí a República Tcheca e a Eslováquia, né? Então, a Tchecoslováquia
houve uma fragmentação e foi dividida aí em dois territórios, ou seja, em dois países autônomos, a República Tcheca e a Eslováquia, ok? Então vamos lá. Desmembramento da Iugoslávia, né? Então a gente vai ver como se deu aí esse desmembramento. Então, a extinta República Socialista Federativa da Iugoslávia, que ela estava localizada aí na Península Balcânica, né? Desintegrou-se através de guerras civis étnicas em 1990, né? Então, o país era formado por vários grupos étnicos, como os croatas, os sérvios, macedônios, eslovênios e etc, né? Então, o país era formado por uma grande mistura aí de grupos étnicos. Então, a antiga Iugoslávia se tornou socialista após a Segunda Guerra Mundial. Então, a Iugoslávia aí só se tornou socialista após a Segunda Guerra Mundial, né? E aí no mapa a gente tem os grupos, né? Os grupos aí que formavam todo esse esse território. Temos aí os croatas, os muçulmanos, né? Sérvios, albaneses, húngaros, né? Onde aí é a maioria sérvia, né? Fora da Sérvia, né? Então a maior população aí de sérvio fora do país Sérvia. Temos aí Eslovênia, exemplo de superação. Então, por que a Eslovênia aí é um exemplo de superação? Então, vamos ver um pouco sobre esse país aí. É um país localizado no extremo norte da antiga Iugoslávia, né? Que atualmente faz parte da União Europeia. A Eslovênia passou de economia planificada para economia de mercado e atualmente é um dos países mais prósperos da Península Balcânica, né? Então quer dizer que esse país aí houve um desenvolvimento, né, econômico em relação aí à sua economia, né? Como era antes e como está hoje. Então, ela passou aí de uma economia planificada para uma economia de mercado, onde aí atualmente é um dos países mais próspero, né? Vamos dizer, mais desenvolvido da Península Balcânica. Seu destaque maior é a fabricação de automóveis, né? Como também produtos químicos, entre outros, né? Então, seu destaque maior está aí nessa produção de automóveis, como também na produção de produtos químicos. Outros fatores também dignos de destaque são a renda per capita, né? A renda per capita, que é de aproximadamente aí 26,6 milhões de dólares, né? E os bons índices de qualidade de vida com o IDH, né, de 0,892, né? Então, tem um ótimo IDH, tem um ótimo índice de desenvolvimento humano aí a Eslovênia, né? Apresentando aí uma renda per capita bem elevada. Vamos lá? Temos aí Bósnia e Herzegovina, né? Então, vamos conhecer um pouco também sobre aí esses dois países, né? Também é conhecida, né, como Pequena Iugoslávia. Temos aí a Guerra da Bósnia, né, que teve início quando a Bósnia declarou sua independência em 1992, né? Então, essa guerra aí iniciou, né, quando a Bósnia declarou sua independência. Então, começou todo esse processo aí de conflito no território, onde os sérvios, né, contrário ao processo de separação, iniciaram uma sangrenta e cruel guerra civil, certo? Tentando promover uma verdadeira limpeza étnica do território, né? Então, como eles não queriam a separação, então houve aí esse grande conflito étnico aí entre a população. Então, por meio do Acordo de Dayton, teve sim o mais sangrento conflito em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial.
Então, morreram bastantes pessoas, né? Vários ficaram feridos aí, onde a maioria foram totalmente, vamos dizer, prejudicados, né? Com esse conflito aí, muitos perdendo a vida. Que esse acordo oficializou a independência, né, e estabeleceu os atuais limites territorial da Bósnia, né, enquanto o estado ficou sob a administração de sérvios croatas e muçulmanos, né? Então, quando houve essa separação, houve também aí esse domínio, né? Atualmente, a Bósnia, né, Herzegovina, juntamente com a Macedônia, é uma das repúblicas economicamente mais pobres da antiga Iugoslávia, né? Então, aí é um dos países, né, mais pobres aí da antiga Iugoslávia. Sobre aí esse conteúdo, né, sobre esses pontos aí, trouxemos sobre a Rússia e o leste europeu, né, sobre esses países que compõem o leste europeu, que aí eram os países socialistas que tiveram que se adaptar ao sistema capitalista, né? Então tiveram toda uma preparação, muitas dificuldades para poder acompanhar o ritmo aí dos países capitalistas. Então, muito obrigada e até a próxima.